Acelerando, acelerando, vamos falar de Fórmula 1 por aqui. Olha, eu ainda tô recuperando o fôlego. Que corrida, que grande prêmio da Itália nós tivemos. Viva a Itália, vida longa a este circuito fantástico de Monza. Com aquelas retas intermináveis, onde o motor fala mais alto. Claro que estou evitando lembrar do que foi a Ferrari neste final de semana, né? Porque historicamente Monza tem essa característica. A Ferrari corre em casa e ela sempre teve motores fortes, né? Então, normalmente ela vai bem em Monza. E no ano passado o Leclerc ganhou o Grande Prêmio da Itália, né? Correndo em casa. Agora, desta vez, meu Deus, mamma mia! Desta vez a Ferrari não poderia fazer nada, né? E o Vettel teve um problema no câmbio logo de cara, abandonou a prova. O Leclerc até que se deu bem com a entrada do safety car, estava ali no bolo da frente, mas sofreu um acidente. Ele mesmo confessou que errou, né? E a batida foi culpa dele. Então a Ferrari não conseguiu fazer nada neste final de semana. E você quer saber, do jeito que o motor Ferrari era ruim de reta, eu até fiquei contente com o abandono das duas Ferraris, porque poderia acontecer com o Leclerc o que aconteceu com o Raikkonen, que se deu também muito bem, né, com a entrada do safety car, parou até na segunda colocação, mas depois foi ultrapassado por todo mundo. O motor não aguentou nas retas e terminou a prova em 10º lugar, marcando um pontinho para a Alfa Romeo, que já é alguma coisa. Mas Ferrari à parte, que corrida nós tivemos em Monza! Pierre Gasly ganhou a corrida. Gente, se alguém falasse ontem, depois do treino, que o Pierre Gasly ganharia a corrida, você daria risada, eu daria risada, todo mundo daria risada, mas ele ganhou. Um piloto de AlphaTauri, primeira vitória da Toro Rosso AlphaTauri desde 2008, quando Sebastian Vettel venceu neste mesmo lugar, no Grande Prêmio da Itália em Monza. Monza é demais, não é mesmo? Monza é demais! E também foi a primeira vitória de um piloto francês desde 1996, cara! 24 anos que um piloto francês não ganhava na Fórmula 1. O último tinha sido Olivier Panis, com a extinta equipe Ligier. Meu amigo, o Panis deve estar super feliz, né? Olhando a bandeira da França no alto do pódio, a Marselhesa sendo tocada. Há 24 anos a Marselhesa. Não, isso não, porque durante o reinado do Alonso, né, com a Renault, a Marselhesa também tocava para a equipe, mas para um piloto, a Marselhesa não tocava há 24 anos. Que história incrível nós tivemos no GP da Itália em Monza. Olha, é difícil até resumir, mas enfim, o que aconteceu foi que na largada o Hamilton se mandou, o Bottas não. Ô Bottas! Ô Bottas! Cara! Aí fica difícil defender, Bottas. Aí fica difícil de defender, mano. Ele caiu para 6º lugar na largada. E aí o tal do fim do modo festa, lembra que a gente comentou que a partir do GP da Itália não teria mais o modo festa? Bom, na classificação não fez nenhuma diferença, a Mercedes passou por cima de todo mundo igual passava antes. Mas na corrida faltou potência no motor Mercedes. O Bottas não conseguiu passar ninguém na frente dele, ninguém, né? Antes ele estava atrás do Ricciardo, depois do safety car ele ficou atrás do Norris e não conseguiu passar os motores Renault que ficaram na frente dele durante a corrida, né? Então foi isso que aconteceu com o Bottas, que ali já saiu da disputa. O Verstappen, que poderia também, sei lá, né, fazer uma boa corrida como já fez tantas, desta vez não. Largou mal, ficou para trás
e ainda depois teve o carro quebrado. Então saiu da disputa. Restava Lewis Hamilton. Bom, seria um passeio do Hamilton. O Sainz estava ali em segundo pela boa largada, o Norris pela boa largada em terceiro, até que Kevin Magnussen quebrou o carro bem na entrada do box. E quando o carro quando o carro quebra bem na entrada do box, tem que entrar o safety car, não tem jeito. Com um detalhe que o Hamilton esqueceu e a Mercedes principalmente também. Quando o carro quebra na entrada do box, o box permanece fechado até ser liberado, né? Porque realmente não tem como liberar a entrada dos carros ali até que se remova o carro que está quebrado bem naquele local. E o Hamilton entrou no box. O Hamilton e o Giovinazzi entraram no box, só os dois entraram no box, com o box fechado, com a luz vermelha, com o safety car na pista, com bandeira amarela. E o que aconteceu? Veio a punição para o inglês Lewis Hamilton. Eu repito, a maior culpada é a Mercedes deveria saber disso, deveria ter pensado nisso, mas o Hamilton, ele viu, né, a luz vermelha, a bandeira amarela, o safety car, e quando ele passou, fatalmente também viu o carro do Magnussen parado ali na entrada do box. Então, a punição que o Hamilton sofreu foi pesadíssima, né? Porque com o safety car na pista, você ter que fazer um drive-thru, que é passar pelo box e ainda ficar 10 segundos parados, é uma punição cruel, né? E o Hamilton, com essa punição cruel, saiu da disputa, porque ele caiu lá para o penúltimo lugar, né? Só o Giovinazzi caiu para último, porque também tinha feito a mesma coisa. E aí o Hamilton fez o que pôde. O Hamilton, ele é monstrão, né? Ele saiu atropelando todo mundo que via na frente, mas não daria tempo para ele disputar a corrida de jeito nenhum. E ele terminou a prova em 7º lugar. E aí a vitória caiu no colo de quem? Do canadense Lance Stroll. Por quê? Porque o Stroll era o único que não tinha parado. E aí a FIA decidiu pela bandeira vermelha. Me esqueci que o acidente do Leclerc, né, deu bandeira vermelha. E na bandeira vermelha todos os carros vão para o box e todo mundo pode trocar o pneu. Então o Stroll, sem fazer nenhuma parada, ele parou na primeira colocação. E na relargada o canadense não aguentou. Strollzinho, você também, hein, meu? Você também deu uma brecha hoje que não podia, hein? E o Gasly, que estava atrás do Stroll, passou o piloto canadense. O Raikkonen estava ali também, né? O Sainz, um foi passando ali o outro, até que ficamos com Gasly em primeiro, Sainz em segundo, Stroll em terceiro. Aí o Sainz, com uma corrida excelente, né? Para mim, o melhor piloto do dia, né? Desde o treino, né, que ele conseguiu o 3º lugar no grid, ele foi buscar o Gasly, mas faltou uma volta. Por uma volta, o Sainz não conseguiu atacar o Gasly, porque ele terminou a corrida meio segundo atrás do piloto francês. A vitória do Gasly teve também o fator sorte, porque ele tinha parado no box uma volta antes do safety car. Então, quando todos foram para os boxes, o Gasly ficou na pista e aí por isso ele pulou na frente. Como ele ganhou na relargada do Stroll, a vitória caiu no colo dele. Mas méritos para o Gasly e para a AlphaTauri, que construiu um carro bom de curva. Porque mesmo a McLaren sendo mais rápida que a AlphaTauri em todas as retas, mesmo o motor Renault falando mais alto que o motor Honda em todas as retas, o Gasly conseguiu se segurar nas curvas, né? Ele manteve uma distância confortável, né? Controlou a corrida com um melhor desempenho nas curvas. E também com a cabeça, né? Temos que dar moral para o moleque que saiu da Red Bull chutado, voltou para a AlphaTauri, para Toro Rosso no caso, na temporada passada, né? Viu o Albon tomar o lugar dele, ficou essa temporada toda vendo o Albon correr de Red Bull e ele na equipe B, na AlphaTauri, na Toro Rosso, e aí ele consegue um 2º lugar no GP Brasil e hoje uma vitória com um 6º carro do grid. O carro da AlphaTauri é o 6º ou o 7º carro do grid. Então, mano, que vitória
do Pierre Gasly, que ficou lá emocionado, sentado no lugar mais alto do pódio, meio que sem acreditar no que ele tinha feito. Que corrida do Carlos Sainz, segundo colocado. Para mim merecia a vitória, mas claro que é uma questão de oportunidade e sorte também. E o Lance Stroll foi terceiro, mas não tem muito o que comemorar, apesar de voltar para o pódio, apesar do primeiro pódio da história da Racing Point, porque a corrida estava na mão dele e ele perdeu, tá certo? Mamma mia, que GP da Itália, o vídeo ficou até longo, mas é que foi demais, era aquela corrida que a gente não queria que acabasse nunca mais, não é mesmo? Semana que vem tem mais uma corrida na Itália, em Mugello, na casa da Ferrari, o GP da Toscana, e pelo menos o Hamilton não vai empatar com o Schumacher no número de vitórias na Itália, né? Porque ele está 2 vitórias atrás do Schumacher, mesmo que ele vença em Mugello, ele não vai empatar com o Schumacher na Itália. Ah, que alívio para um torcedor ferrarista, né? A gente está vendo a história acontecer com o Hamilton voando todos os dias, mas para um ferrarista pelo menos é um pouquinho de honra, né? Um pouquinho de orgulho que resta, tá certo? Continue se inscrevendo no meu canal, deixando o seu like, ative o sininho para receber as notificações, que a gente volta por aqui. Ei, o que você achou da vitória do Gasly, hein? Quero ver seu comentário também.